Olá, o Brasil está nas últimas colocações no ranking de educação. O pouco investimento nesse setor é considerado um dos maiores desafios para os próximos governantes do nosso país. O programa Desafios do Brasil começa agora. E para a nossa conversa de hoje, eu recebo João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Nossa primeira pergunta em relação à educação: quais são os principais desafios do Brasil a partir de 2019 na área da educação? O principal desafio do Brasil, ao meu ver, é de oferecer educação de qualidade com equidade, ou seja, que os grupos menos favorecidos tenham também acesso a uma educação de qualidade. E para fazer isso, a terceira perna é a eficiência, ou seja, usar os recursos que tem e que são cada vez menores, dada a crise fiscal e dada a mudança demográfica, para oferecer esse serviço para toda a população. Tá certo, João. Para a gente continuar, então, o nosso debate sobre a educação, vamos acompanhar agora uma reportagem, porque o Brasil caiu no ranking mundial de educação em ciências, leitura e matemática do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O país ficou na 63ª posição em ciências, 66ª em matemática e 59ª em leitura. Lembrando que a prova foi feita em 70 países. Outro dado importante é o censo escolar, divulgado pelo Ministério da Educação. No ano passado, o Brasil registrou queda no número geral de matrículas nas fases anteriores ao ensino superior. No ensino fundamental, as matrículas caíram de 15,4 para 15,3 milhões. Já no ensino médio, a queda foi de 8,1 para 7,9 milhões. Entre os principais motivos para as diminuições de matrículas estão a redução do número de alunos concluintes do ensino fundamental e, principalmente, o alto índice de evasão no ensino médio. De acordo com a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, o Brasil é um dos países que menos gastam com ensino fundamental e médio. Já as despesas com estudantes universitários se assemelham às de países europeus. A Emenda Constitucional 95, a PEC do Teto dos Gastos, estabeleceu um regime especial para a educação. A partir desse ano, o governo vai investir o mesmo valor de 2017, corrigido pela inflação. O valor representa o mínimo obrigatório. O governo pode investir mais, só que para isso terá que diminuir o orçamento de outras áreas. Muito bem, então, João, aproveitando a reportagem, a primeira pergunta é a PEC do Teto dos Gastos, que limita, o gasto aí da educação, como a gente viu, ao índice da inflação. Isso está certo ou precisa ser revisto para o ano que vem? Olha, eu acho que se está certo ou errado, eu não saberia dizer. Mas possivelmente é inevitável. A situação econômica que chegou ao país, tanto no nível federal quanto nos estados e municípios, exige uma recomposição dos gastos públicos, um realinhamento dos gastos com a realidade dos municípios, dos estados e do governo federal. Agora, por outro lado, o nível de desperdício de recursos na educação, de ineficiência no uso, recomenda, como uma política prudente, uma análise dos gastos e um incentivo para que estados e municípios, e também o governo federal, sejam mais eficientes na forma de gastar. E, em terceiro lugar, além de todas essas pressões orçamentárias, nós temos diante dos brasileiros o desafio demográfico. Está reduzindo o número de crianças e está aumentando o número de idosos. Isso vai gerar mudanças no perfil de gastos do setor público. Você falou dos recursos. Os recursos da educação, eles são mal administrados? Eles são aplicados de forma incorreta? Os recursos da educação são aplicados de forma muito ineficiente. Você tem várias questões que são a própria divisão de responsabilidades entre estados e municípios, com muita superposição. Então, escolas que operam com baixo número de alunos, salas de aula que operam com baixo número de alunos. Então, quando você soma o número de professores, o número de alunos, o descompasso é muito grande. Você podia fazer muito mais com muito menos gente, ganhando muito melhor. Então, é essa equação da eficiência que precisa de ser corrigida. E como são muitos estados e muitos municípios, é importante que haja políticas diferenciadas para incentivar aqueles que efetivamente queiram gastar bem os recursos que existem. Então, se eu entendi direito, o ideal seria que nós tivéssemos menos escolas e uma concentração maior de estudantes por sala de aula. Bom, isso é inevitável, mesmo porque vai reduzir o número de alunos que vão frequentar as escolas pela mudança demográfica. Mas já hoje, com mudanças no perfil da composição de uma rede de ensino,
é muito possível, na maioria dos municípios, economias muito significativas de recursos se você otimizar a forma de gerenciar a educação. Isso é bastante descuidado. Precisamos de mais escola, precisamos de mais professor. A retórica de antes da crise demográfica, as pessoas não prestaram atenção que houve uma redução e que agora precisa haver uma recomendação. E fazendo isso bem feito, vai ter dinheiro para fazer uma educação de boa qualidade. João, falamos sobre a PEC do teto dos gastos. Uma outra atitude do governo federal em relação à educação foi a reforma do ensino médio. Essa reforma, você viu ela com bons olhos? Era uma reforma que se fazia necessária, precisa de ajustes? Olha, a reforma do ensino médio é absolutamente necessária. Não é? Hoje nós temos um contingente de jovens que chegam ao ensino médio, que vai chegar ao ensino médio nos próximos anos, que não tem condição de seguir um ensino médio acadêmico, mas que poderia seguir um ensino médio profissional. E, por outro lado, nós precisamos do ensino médio acadêmico mais rigoroso. Não é? O desempenho no PISA, que você mostrou no início, ele é ruim na média, mas ele é péssimo na ponta. As nossas elites no Brasil sabem muito pouco. Em média, elas se comparam à média dos alunos de um país europeu mais típico. Não é? Então, é preciso que o ensino médio acadêmico seja mais rigoroso, mais focado nas disciplinas que levam as várias áreas de conhecimento na universidade e, por outro lado, uma brutal expansão do ensino profissional para preparar as pessoas para as profissões, as ocupações que existem hoje e que virão a existir no futuro. Então, precisa de um currículo. A reforma que fez no ensino médio, ela acena nessa direção, mas ela possui alguns engasos que eu creio que o próximo presidente precisa de enfrentar logo nos primeiros dias do governo, para evitar que se implementem desajustes, né, que tem tanto na proposta da lei quanto na base nacional do ensino médio e que com alguns ajustes é possível que se ganhe um terreno adequado para essa mudança. Mas a mudança que precisa de ser feita é brutal. Quais são esses ajustes? Olha, na lei não é preciso reduzir e não aumentar a carga horária para fazer algo que é adequado do ponto de vista dos recursos disponíveis, reduzir a carga horária obrigatória, não é, para que haja flexibilidade para o ensino médio, técnico, não é isso? E na base curricular é preciso deixar com clareza que a grande motivação da base é dar flexibilidade, é criar uma forma nova de fazer o ensino médio profissionalizante, com autonomia e com as características que se precisa, e reordenar as definições da base dos currículos acadêmicos para que eles possam operar. Do ponto de vista de financiamento, a meu ver, não era importante equacionar esse financiamento, inclusive convidando para a provisão do ensino médio técnico as organizações do Sistema S, o setor privado, que são os grupos que têm a vocação para oferecer esse tipo de curso e depois gerar o emprego e dar o emprego para as pessoas que deles saem. Quando você menciona o curso médio acadêmico e o curso médio profissional, você está querendo dizer o curso do ensino médio como nós conhecemos hoje, da escola, e o curso profissional seria o curso técnico, prestado por alunos que estão cursando o ensino médio. Não, que cursam uma escola, como é no mundo inteiro, que é vocacionada para formar profissionais. E que tem, então seriam duas escolas diferentes? São duas escolas diferentes, como é no mundo inteiro. E o Brasil resiste a isso pelo preconceito que ele tem contra o trabalho, contra a profissionalização, contra todas essas coisas. Então, um aluno ou o pai do aluno poderia escolher matricular numa acadêmica e outra para uma... Exatamente, como já foi no Brasil e como é no resto do mundo. No mundo inteiro, nos países desenvolvidos, em média, 50% dos alunos frequentam esse tipo de curso, e nas economias mais pujantes, não é, como a Alemanha, por exemplo, 70% frequentam esse tipo de curso profissionalizante, que é importante para a economia, e é aí que tem emprego. E isso tem a ver com a evasão escolar, porque temos um número muito baixo em relação ao ensino médio, justamente porque as pessoas, os alunos não frequentam o ensino médio porque saem para trabalhar, tentam buscar emprego. Olha, mais do que isso, quer dizer, eles saem porque não dão conta. Quer dizer, o currículo é muito pesado, é muito inadequado, excesso de matérias, excesso de rigor esse que não se justifica para a maioria das pessoas, né, que está preparando para algo que eles não têm condição de preparo para fazer. E não tem vocação para fazer, não tem motivação. Então, esse aspecto da lei é mal dimensionado e precisa de ser revisto, revigorado logo no início do próximo governo, para já começar numa direção mais favorável. E como diminuir a evasão escolar? Fazendo escolas... Primeiro, você tem que preparar melhor os alunos na educação de base, né, dar um ensino melhor, a questão da qualidade. Com equidade. Todo mundo chegar no fim do 9º ano sabendo um punhado de coisas que dê a ele opção. Eu tenho o direito de optar, eu sei qual é a minha motivação
e eu vou optar por esse caminho ou por outro. Hoje, praticamente, não tem essa opção. E, em segundo lugar, fazendo o ensino médio atraente, em que as pessoas já no primeiro ano comecem a estudar coisas que são do seu interesse numa escola que é vocacionada para levar ela a um final de sucesso. Agora, uma dúvida. Por que o governo federal investe mais em universidades e menos no ensino médio e fundamental? Olha, eu acho que há duas maneiras de você olhar essa questão, não é? Quer dizer, se você imaginar o país como um todo, não é? Quer dizer, o que é responsabilidade do governo municipal, estadual e federal, deve estar acompanhado ao gasto, não é? Então, quando você pensa o país como um todo, o importante é que cada nível tenha o recurso adequado, não é? Tradicionalmente, o Ministério da Educação no Brasil sempre foi prioritariamente ligado ao ensino superior, por causa da Constituição que definia e atribuía ao MEC essa responsabilidade. Quando se criou o Fundeb, o Fundef, que depois virou o Fundeb, não é, que começou um aporte mais sistemático, mais obrigatório do governo federal para o ensino básico, né? E isso tem aumentado um pouco, não é? Agora, na prática, né, o governo gasta muito com o ensino superior porque ele se tornou cativo das instituições federais de ensino superior, né? Quer dizer, aquela coisa, cria coevos e te devorarão os ossos, né? Então, quando você cria instituições muito competentes, muito fortes, como as universidades, né, elas vão em cima do ministro, do ministério, e ali pressionam cada vez mais com mais recursos. Todo mundo tem razões legítimas sempre para pedir mais recursos, não é? Mas o que o Brasil precisa é refundar esse pacto federativo. O que é responsabilidade, o que é competência, e quais são os recursos que cada nível precisa. E aí você vai ter uma reacomodação desse nível de gastos. Na sua opinião, qual deve ser o novo pacto federativo na área da educação? Olha, na minha opinião, eu acho que o pacto federativo deveria deixar mais clareza nas responsabilidades, não é? No caso da educação infantil, isso já é claro. No ensino fundamental, no meu modo de ver, seria muito mais eficiente você promover uma municipalização, estimular os estados a fazer a municipalização. Não é? No caso do ensino médio, você dividir responsabilidade entre o governo e o setor produtivo por causa do ensino profissional, que eles devem participar com recurso e com competência de gestão. Não é? E o ensino superior, não é? Ele pode ser muito mais desregulamentado. No Brasil hoje já é 70% dele privado, não é? E com a mudança populacional isso pode até aumentar. Não é? E você garantir, né, uma flexibilidade que estimule as universidades públicas a serem mais eficientes, e aquelas que forem mais eficientes podem até conquistar mais recursos, seja do governo, seja de pesquisa, de investimento do setor privado. Não é? Então isso aí eu acho que tem a ver também com a eficiência e não apenas com o aporte de recursos. Como tratar a educação na infância, que é, como você estava dizendo, a prioridade, a responsabilidade, na verdade, do governo municipal, em cidades espalhadas pelo Brasil que mal se sustentam, né? São deficitárias? Esse é um problema da federação, quer dizer, o município é uma ficção, né? Ficção orçamentária, uma ficção política que só existe para atender interesses de políticos, né? E isso é uma nova constituinte deveria repensar o que deve ser um município, né? Hoje você tem no Brasil mais de 4.000 dos 5.500 municípios que tem uma população ínfima e que vai reduzir com o êxodo rural, não é? E com a tendência natural da sociedade. Isso certamente precisa ser revisto, não é? No caso da infância, quer dizer, a questão de chamar de educação é muito restritivo, não é? Eu acho que, já que nós estamos falando aqui do próximo presidente, não é? A questão da primeira infância vai muito além da educação, não é? Primeiro, ela começa antes, ela começa na gravidez, ou mesmo antes da gravidez, e esse é o grande investimento, quer dizer, a maior contribuição, né, que um presidente da República, que um país pode fazer para o seu cidadão, é erradicar a pobreza, não é? Quer dizer, a pior coisa para uma criança, para a escolaridade de uma criança, é nascer num ambiente de extrema pobreza, porque isso prejudica o desenvolvimento intelectual dela, não é? E depois tem os primeiros cuidados, que não tem necessariamente a ver com educação formal, com creche. Quer dizer, há muito que a sociedade precisa de fazer na área de saneamento básico, na área da atenção à saúde, na área de participação dos pais na interação com as crianças. Não é? É muito mais importante, por exemplo, ter boas bibliotecas públicas, com espaço para as crianças lerem e brincar, do que ter um punhado de creche mal montada. Não é? Então, uma política de primeira infância transcende a área da educação e devia ser, né, no meu modo de ver, seria uma grande contribuição, sobretudo associada a um programa de
erradicação da pobreza absoluta e atenuação da pobreza em geral. As pessoas tendem a cobrar muito de educação, muito da saúde, muito emprego, cobrar do governo, mas no caso da educação, a gente pode falar que também tem uma parcela dos pais, né, de algum tipo de planejamento familiar. Os pais também deveriam ser melhor orientados em relação à educação do próprio filho? Quer dizer, o planejamento familiar já houve, né? Nós vamos passar em 40 anos de 3 para 2 milhões e 100 crianças nascendo a cada ano. Então já, né, que praticamente já não tem mais criança, tem muito pouca criança. Essa não é a questão. A questão realmente é dos pais cada vez mais cuidarem dos filhos, né? Você vê que grande parte da melhoria das notas na Prova Brasil nas séries iniciais não aconteceu porque a escola melhorou, aconteceu porque os pais têm mais escolaridade do que tinham antes. Né? Então, pais mais bem escolarizados cuidam melhor da criança. E certamente existem, né, muitos conhecimentos de preparação de pais, né, o que se chama tecnicamente de parentalidade, né, pequenos hábitos, pequenas técnicas, pequenas maneiras de lidar com a criança que ajudam muito no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da linguagem e que são fundamentais para o sucesso escolar. Certamente há muito que a família, que os pais podem fazer e a comunidade toda pelas crianças, né, e que isso não tem a ver com a educação formal propriamente dita. Durante os governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, se investiu bastante em criação de institutos federais, de ampliação de universidades federais, de novas universidades federais. Hoje, com a crise econômica que assola o país, esses institutos e essas universidades, muitas delas estão sucateadas, sem recursos. O Brasil criou um monstro que não consegue cuidar? Certamente, né? Quer dizer, já não era muito uniforme, já era um problema, sempre foi. Né? E a questão, acho que fundamental, né, das universidades públicas é a questão de eficiência. Né? Quer dizer, a legislação atual não as estimula a ser eficientes. Né? E era importante uma revisão dos conceitos que norteiam o que é a universidade, o que é autonomia, como é que usa o dinheiro, se ela pode fechar o curso para ser mais eficiente, se ela pode se especializar. Quer dizer, é um conjunto de coisas que se praticam em outros países que, se o Brasil praticasse, ele poderia, com menos dinheiro ou com o dinheiro atual, fazer muito melhor. No caso dos institutos técnicos, não é, sobretudo do nível médio, a minha opinião pessoal é que eles são algo que não deveria existir ou não deveria estar na mão do governo. Não é? Se você olhar na prática, o que acontece? Esses estudos, na verdade, são excelentes escolas de ensino médio para levar filhos da elite para as universidades. Eles não são instrumentos para formar pessoas que vão para o mercado de trabalho. Eles não têm esse interesse, não têm essa motivação e, eu diria, não têm essa competência, porque não é da vocação deles. Mas seria muito melhor que eles virassem institutos tecnológicos ou universidades, não é? E deixassem a quem entende do ramo operar o ensino médio profissional, né, que precisa de muito mais flexibilidade, muito mais aderência ao mercado de trabalho. Tá certo, a gente vai continuar a nossa entrevista, João, mas antes vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a discussão sobre o tema educação. Nós voltamos em instantes. Desafios do Brasil está de volta e hoje eu recebo o João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, para falar de um dos maiores desafios do Brasil, a educação. João, desafio do Brasil, educação. Falar de educação não tem como falar de programa social. Programa social a gente pode entender aí por FIES e pelo ProUni. São bons programas? São programas ruins? Devem ser melhorados? Devem ser encerrados pelo próximo governo? Qual a sua avaliação? Olha, o problema do financiamento do ensino superior, essencialmente, é um problema de fluxo de caixa. Não é? Quer dizer, hoje no Brasil, o ensino superior, para quem conclui o curso, ele é muito rentável. Não é? Você tem um diferencial de renda entre concluir ensino médio e concluir ensino superior, que é mais do dobro do salário, em tese, para o resto da vida. Obviamente, na medida em que mais gente tiver curso superior, a diferença vai reduzir. Mas ainda é um grande negócio. Não é? Então, o que justifica a intervenção do poder público em ajudar as pessoas a ganhar mais? Não é? Em ajudá-la a corrigir o fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro agora, vou ter no futuro, então me empresta que eu pago lá na frente. Não é? Quando você compara o desempenho, não é, do ProUni com o FIES, não é, o ProUni custa 20 vezes menos, não é, e produz muito melhores alunos lá no final da linha. Não é? Por quê? Porque as universidades participam mais dos critérios de seleção do aluno, mais dos critérios de necessidade e alocam esse recurso tentando maximizar o que é melhor para o aluno e o que é melhor para ela. O FIES é mais populista. Não é? Ele tem um punhado de critérios que tem muito mais a ver com a cabeça do político do que com a equidade social.
e acaba passando a conta para nós, consumidores. Né? Cria-se um programa com poucos controles, o índice de inadimplência é brutal, né? O aluno que não completou o curso e vai pagar isso vai ter prejuízo por resto da vida, quer dizer, ele ficou pior do que se não tivesse estado na universidade, e a conta que sobrar vai pagar para o contribuinte. Então aqui nesses dois, né, entre esses dois já tem um que funciona razoavelmente bem e o outro que funciona muito mal. Então já tem um recado claro aí. Não é? A outra questão é a equidade, quer dizer, então eu tenho um sistema público, um sistema que eu pago por minha conta, um sistema que eu tenho empréstimo. Como é que equaliza isso na sociedade? Então era importante, né, que algum critério comum, né, houvesse. Quem tem dinheiro pode pagar independentemente de onde estuda. Né, e esse dinheiro então vai entrar no bolo que vai redistribuir entre aqueles que não podem pagar agora ou não podem pagar nunca. Então você tem conhecimento suficiente hoje para redesenhar esses programas. Agora, um ponto importante que eu acho da pergunta é que você tem que corrigir no nível superior, né, são algumas porções da dívida social. Né? Então, por exemplo, a questão racial é muito importante. Né? A cota racial faz sentido. Né? Talvez mais do que ter ou não estudado em escola pública, que é algo que dá para manipular. Então, há refinamentos possíveis de fazer para efetivamente dar condições àqueles que têm condição de cursar bem o ensino superior, elementos financeiros para que ele chegue lá em igualdade de condições. Agora, querer corrigir problema lá da primeira infância na universidade é muito caro. Não é a melhor forma de fazer. Há outras questões sociais, de pobreza, de primeira infância, que mereceriam muito mais investimento. Pelo que eu entendi, então, na sua opinião, o FIES é uma boa ideia mal gerida? Uma boa ideia muito mal gerida e tem o lado do ProUni, que é uma boa ideia bem gerida. Agora, pegando por esse lado do FIES, que é interessante que você comentou a respeito dos diversos critérios que a pessoa pode entrar no FIES e de diversas instituições de ensino que também aderem ao FIES, e algumas delas pode-se dizer que funcionam como uma máquina de caçar dinheiro, de oferecer um ensino ruim, superior, só para poder conseguir ter um aluno por um valor mais baixo, e inclusive pelo próprio FIES. Como corrigir isso? Olha, isso vai corrigir com a cultura. Em primeiro lugar, na hora que tivermos um ensino médio técnico de boa qualidade, isso vai atrair as pessoas e o mercado de trabalho vai cuidar das pessoas. Né? O segundo é que pessoas mais bem informadas calculam melhor as vantagens da vida. Quer dizer, qual que é o problema hoje? Quer dizer, quem começa o ensino superior e não acaba, ele acaba tendo prejuízo para o resto da vida. Né? Porque ele perdeu um tempo, ele teve um custo de oportunidade, né, que ele podia ter ganho mais, e muitas vezes tem uma dívida. Então é preciso calibrar as pessoas antes do ensino médio, que curso que eu vou fazer, e depois do ensino médio, que curso que eu vou fazer ou não no ensino superior, para efetivamente chegar no final. Né? Hoje, para você ter uma ideia, né, em termos de vagas autorizadas, nós temos 8 milhões de vagas autorizadas na Universidade do Brasil. Mas se você dividir isso por 4, você teria 2 milhões de vagas no primeiro ano. 2 milhões é o total de jovens que concluem o ensino médio. Quer dizer, então, há um descompasso entre oferta e demanda brutal, não é, que foi incentivado por problemas, né, por programas viciados, talvez, do governo federal, e uma ideia de que fora da universidade não há salvação. Essa ideia é equivocada. Não existe economia do mundo que é capaz de dar emprego para todo mundo só de nível superior. As economias, né, mesmo as mais potentes, né, têm aí 30%, 40%, 50% das pessoas hoje indo para algum tipo de curso superior, não necessariamente de 4 anos. O Brasil precisa de cair na real. E em relação ao papel do Ministério da Educação nesse sentido, ele deve ter uma visão mais rigorosa em relação a instituições de ensino superior? Não, eu acho que, quer dizer, primeiro, a questão da educação transcende de longe o Ministério da Educação. Eu acho que o próximo presidente vê que a questão do capital humano no Brasil é muito séria. Isso tem a ver com primeira infância, tem a ver com idosos, tem a ver com os jovens que estão fora da escola. E essas políticas têm que ser pensadas mais no núcleo duro da economia e dos investimentos do governo, de inovação, de produtividade. Essas são as grandes questões do capital humano no Brasil. Não é? Eu acho que o Ministério da Educação, se cuidasse bem das universidades federais, não é? A sociedade, né, o camarada que hoje chega para o nível superior, ele tem condição de tomar decisão. Ele não precisa de tutela. Não, o mercado cuida dessas questões. Então, é desregular muito mais as escolas privadas. Né? Se você abrir, por exemplo, bastaria o governo abrir aos pesquisadores, né? E pode ser instituições especializadas, a informação a respeito de o que as pessoas fazem depois que formam. Só essa informação divulgada para a sociedade já dá para todo mundo a ideia. É bom negócio ou não eu fazer esse curso em qual lugar? Então, há maneiras muito mais baratas. O governo já gastou mais de 1 bilhão para regular o ensino superior e não conseguiu mudar nada.
Não é? Então, eu acho que é um caminho errado perguntar para o MEC para ele ser mais rigoroso. Que ele seja rigoroso com as instituições dele, para serem eficientes, para adquirirem padrão internacional. E que libere e dê informações para que o cidadão que já concluiu o ensino médio tome decisões racionais. Ainda dentro desses programas do governo, eu queria comentar do Ciências Sem Fronteiras. Muitos estudantes saem do país e não querem mais voltar. São financiados pelo governo, mas não querem mais voltar. Alguns reclamam que quando eles voltam, porque eles são obrigados a voltar e a ficar no país ao mesmo tempo que eles ficaram lá fora. Eles não têm nenhum apoio do governo federal nesse sentido, porque o governo federal não os cobra deles estarem trabalhando, mas apenas deles estarem no país. O Ciências Sem Fronteiras deve ser revisado, deve voltar, deve não voltar? Olha, quer dizer, o que eu sei do Ciências Fronteiras, que eu já li de avaliação, é que é um gasto brutal de recurso com um resultado muito pequeno. Não é? Na sua pergunta, né, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, a quantidade de pessoas que ficam por lá é bastante pequena, bastante reduzida. Não é? E se forem pessoas muito boas e tiverem sucesso lá, isso é muito bom. Né? Um bom professor brasileiro que vai para uma boa universidade nos Estados Unidos, ele vai abrir espaço para chamar brasileiros, para levar gente boa para lá e formar muita gente. Isso não é fuga de cérebro? Não é fuga de cérebro, isso é uma coisa muito boa. E, infelizmente, nós temos muito poucos brasileiros que rompem essas fronteiras. Não é? Agora, a pessoa esperar, né, voltar para o Brasil, esperar que o governo seja babá dele, na pessoa que já fez um curso, já teve uma bolsa, já foi no exterior, e ainda quer mais babá para cuidar dele, me parece que essa pessoa não merecia nem ter ganho essa bolsa. Não é? As pessoas têm que crescer, aparecer, tomar conta de si, não é? E serem cidadãos produtivos, e não esperar que um governo vai cuidar delas. Falando em cidadãos produtivos, para a gente poder finalizar, a produção acadêmica do Brasil está aquém do cenário mundial, se produz muito pouco de caráter científico no país? Olha, a resposta a essa pergunta existe de forma objetiva, né, e ela é muito variada dependendo da área. Você tem algumas áreas acadêmicas no Brasil, né, que produz com qualidade e intensidade a nível internacional, e você tem a maioria das áreas no Brasil que não produzem boa qualidade, né, e não produzem em quantidade. Isso porque os mecanismos de incentivo, sobretudo as universidades públicas, não induzem a uma busca pela qualidade. Né? Isso tem a ver com o próprio status da universidade, em que você obriga toda universidade a fazer ensino, pesquisa e extensão, e nem toda pessoa tem vocação para isso. Então você acaba fazendo pseudo-pesquisa, gastando muito dinheiro. Mas certamente temos grupos de excelência que, se fossem concentrados os recursos neles, dariam um resultado muito melhor para a economia. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, aqui e volto sempre. Então, muito obrigado. Muito bem, o programa Desafios do Brasil fica por aqui. João, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E amanhã o tema será desemprego. Eu espero por você e não se esqueça, em outubro, vote consciente.